querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos começar o nosso terceiro capítulo, né? Nossa primeira parte do terceiro capítulo. Hoje nós vamos falar sobre as proteínas, que são substâncias que são queridinhas da população, né? Todo mundo acha que comer proteína é a grande coisa da alimentação. Ela é muito importante, mas hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como elas se comportam no organismo, as quantidades e como elas se configuram dentro dos alimentos. Então, inicialmente eu trouxe para vocês aqui uma figura que uma boa parte de vocês já devem ter visto, que é a pirâmide alimentar, diferente daquela do guia alimentar. Essa é uma pirâmide que originalmente ela é americana e foi adaptada aqui para o Brasil pelo grupo da Sônia Tucunduva lá da USP, né? Na verdade isso em 1999, mas é a figura que de uma certa forma é a única recomendação, né, que nós tínhamos antes do guia alimentar para a alimentação. Então, onde estão as proteínas nessa pirâmide? Na pirâmide alimentar, elas estão aqui no terceiro andar, onde eu tenho os produtos o quê? Os lácteos, as carnes e ovos e as leguminosas, que são o quê? O feijão, a lentilha, a soja. Então, aqui nesse andar nós temos as proteínas, tá? E as proteínas são o quê? Elas são as macromoléculas, né, biológicas que estão presentes em todos os componentes e estruturas celulares do nosso organismo. As proteínas, elas são formadas, quais são as menores partes das proteínas? São os aminoácidos, né? Então, os aminoácidos se juntam para formarem as proteínas. Então, assim, quanto à produção dos aminoácidos no nosso organismo, nós vamos ter basicamente dois tipos de aminoácidos. Olha aqui comigo, ó. Os aminoácidos essenciais. O que são os aminoácidos essenciais? São aqueles que o organismo não produz. Logo, se o organismo não produz, eu tenho que adquirir da dieta, né? Então, são os aminoácidos que não podem faltar na minha alimentação, porque se eu não tenho esses aminoácidos, eu vou ter uma limitação na minha síntese proteica, tá? Se eu tenho os essenciais, eu tenho os aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos não essenciais, o organismo vai produzir. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu preciso para produzir os não essenciais, os essenciais. Ou seja, só fortalece o conceito de que este tipo de aminoácido não pode faltar na minha alimentação e a gente vai entender como eles se comportam nos alimentos. Só para a gente ter uma ideia, aqui eu tenho o grupo dos aminoácidos essenciais, que eu não tenho a menor pretensão que vocês fiquem decorando o nome deles, né? Até porque eu sempre sugiro para animais de estimação, filhos não, né? Mas tem alguns nomes bem interessantes, metionina, fenilalanina, são nomes diferentes que vocês podem agregar aí no vocabulário de vocês, tá? Mas não tem a menor necessidade de decorar. Então esses daqui são os que o organismo não produz e esses daqui são o que o organismo produz, porém há uma interligação. Por quê? No organismo funciona assim, nada se cria, tudo se transforma. Então, um tipo de aminoácido se transforma no outro. Para a gente lembrar, esses daqui são os fundamentais, tá? De acordo com o tipo de aminoácido, eu vou ter tipo de proteínas, tá? Então, a classificação, eu trago uma classificação das proteínas aqui. Então, nós vamos ter dois tipos de proteína. Proteína de alto valor biológico. Qual é a característica da proteína de alto valor biológico? Elas são formadas, ó, coloquei até em maiúsculo aqui para vocês não esquecerem desse detalhe que é muito importante, tá? As proteínas de alto valor biológico, elas apresentam todos aqueles 8 aminoácidos essenciais. Então, é como se tivesse o pacote completo. Quando eu como esse tipo de proteína, o meu organismo vai ter substrato para fazer toda a produção, a síntese proteica que ele precisa. Então, e onde a gente encontra esse tipo de proteína, né? É a proteína de origem animal. Então, a proteína de origem animal, a gente costuma dizer que ela é uma proteína nobre, porque ela apresenta todos os aminoácidos essenciais. Bom, se eu tenho uma proteína de alto valor biológico, eu vou ter uma proteína de baixo valor biológico. O que é a proteína de baixo valor biológico? Diferente da de alto, eu coloquei aqui a palavrinha em destaque, ó. A de alto tem todos, a de baixo tem alguns dos aminoácidos essenciais. Então, por exemplo, para nós não esquecermos, a proteína de alto valor biológico é uma proteína completa. Por quê? Porque ela tem todos os aminoácidos essenciais. Já a proteína de baixo não é que ela não tem o pacote completo. Então, aqui eu vou dizer que eu tenho
pacote completo e aqui eu não tenho o pacote completo, eu não tenho todos os aminoácidos essenciais. Ou seja, a minha síntese proteica, ela pode ficar prejudicada. Tudo bem? Onde eu encontro esses alimentos? São os alimentos de origem vegetal. Mas você pode estar se perguntando assim, mas e o vegetariano? Como é que ele faz? Vamos dar um jeito no vegetariano? Olha aqui comigo. Será que eu consigo proteína de alto valor biológico só comendo alimento de origem vegetal? Sim, eu vou conseguir, ó, através da combinação dos vegetais. Qual é a nossa, ainda, principal junção de alimentos básica do brasileiro? A ingestão de arroz e feijão. A ingestão de arroz e feijão, ele tem uma combinação sob a ótica nutricional perfeita por conta da qualidade dos aminoácidos que ali estão. Os aminoácidos essenciais que faltam no arroz, eu tenho no feijão. Os aminoácidos essenciais que eu falto no feijão, eu tenho no arroz. Quando eu junto arroz e feijão, mais especificamente 2 colheres de arroz para 1 de feijão, eu consigo ter proteína de alto valor biológico de origem vegetal. Então, a gente consegue resolver o problema do vegetariano em relação à proteína. Só que o vegetariano, ele vai ter um problema que a gente não consegue resolver. Nós temos uma vitamina do complexo B chamada cobalamina, que é uma vitamina que a gente não encontra de origem vegetal. Então, ou normalmente o vegetariano ele vai ser suplementado. Por quê? Porque a gente não consegue resolver o problema. Tudo bem? Então, só para a gente finalizar essa parte aqui, então eu tenho o quê? A questão da mistura do arroz e feijão, que eu consigo os aminoácidos essenciais, todos os aminoácidos essenciais. Funções da proteína, né? Então, elas são aceleradoras de reações químicas. Quem são as nossas substâncias que aceleram as nossas reações químicas? É um grupo de substâncias chamado enzimas. As enzimas são aceleradoras. Se eu não tivesse enzima, eu daria aula assim. Como eu tenho muita enzima, então eu sou acelerada. Para a gente não esquecer essa função aí, que as proteínas elas são importantes para estar fazendo o quê? Essa função de formar as enzimas, que são aceleradores de reações. As proteínas também formam substâncias transportadoras. Lembra quando eu falei lá sobre o oxigênio que chega na célula e depois ele volta? Precisa de uma proteína para transportar, que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que ela leva o oxigênio para a célula e traz o gás carbônico. Então a gente precisa, com uma outra função das proteínas, é a contração muscular. Nas fibras musculares, nós temos, por exemplo, tipos de fibra chamada actina e miosina, que para elas deslizarem, nós podemos fazer a contração e relaxamento do músculo. Ali são as proteínas que fazem isso daí. Então, pensando em proteína, a gente deve sempre pensar em formação. A proteína não é um nutriente adequado para a produção de energia, diferentemente do que a indústria do suplemento quer fazer com que a população acredite nisso. Quando nós pensarmos em formação, constituição, a proteína, energia basicamente quem fornece energia é carboidrato e lipídios, tudo bem? Então aqui, para finalizar essa parte das funções, ela também tem função estrutural, faz parte da formação do colágeno, da elastina, da pele. Todo o nosso sistema de defesa, sistema imunitário, glóbulos brancos, leucócitos, linfócitos, que faz a defesa do nosso organismo, base proteica. Toda a nossa parte hormonal é formada por proteína, então insulina, glucagon, tiroxina, triodotironina. Então a gente tem um monte de hormônios, tudo formado à base de proteína. E obviamente essas proteínas elas são formadas individualmente. Esse é o grande mistério da vida que é legal. Cada um tem no seu código genético qual é a forma e como essa proteína vai ser formada. Então a sua formação proteica depende de como foi feita a sua formação. Lembra da formação? 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, formou você que é um ser único. Tá? Para finalizar nossa aula de hoje, lá vai aí a nossa mensaginha. A grandeza não está em receber honras, mas... a grandeza não está em receber honras, mas em merecê-las. Só recapitulando, nós já falamos dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios. Hoje chegou a vez de nós conversarmos sobre os micronutrientes. Lembra quem são os micronutrientes?
Olha aqui, só para vocês lembrarem, né? São as vitaminas e os sais minerais. Então, os micronutrientes são, né, como eu acabei de falar, as vitaminas e sais minerais, são aqueles, só a gente relembrando, que o organismo precisa em menor quantidade. Mas também é muito importante nós lembrarmos que não é porque eu preciso em menor quantidade que não vai ser essencial e fundamental para o funcionamento eficiente do nosso organismo. Eu trouxe aqui para vocês uma outra figura, né, que é uma figura bem mais antiga na nutrição, mas são encontradas ainda em livros didáticos, tá? Que é a roda dos alimentos. A roda dos alimentos traz basicamente 3 grupos de alimentos. Então a gente vai ter os alimentos aqui à base de carboidrato e gordura, que seriam os alimentos energéticos. Aqui nessa fatia, os alimentos à base de proteína, que vão ser chamados de alimentos construtores. E nesse aqui, que é o foco da aula de hoje, são os alimentos reguladores, que são o quê? As frutas, as hortaliças, né, os vegetais de uma forma geral. E que essa parte, né, do grupo dos alimentos são conhecidas como o quê? São os nutrientes, tanto as vitaminas quanto os sais minerais, porque eles regulam mais ou menos como é o funcionamento do organismo. Lembra, eles não produzem energia, eles vão regular várias ações metabólicas e fisiológicas do nosso organismo, mas não necessariamente são eles que vão produzir a energia do organismo, tá? Então vamos falar primeiramente sobre as vitaminas. As vitaminas são compostos orgânicos, assim como carboidrato, proteína e lipídio. O que é um composto orgânico? Composto orgânico é uma substância que na sua estrutura química apresenta átomos de carbono. E a gente já viu isso, lembra do carboidrato, da proteína e do lipídio? Todos esses 3 são formados por hidrogênio, carbono e oxigênio. Então, substância orgânica é esse o conceito, as vitaminas também são orgânicas. Elas são necessárias para o organismo, como nós já falamos, em pequenas quantidades. Elas ajudam, dão o quê? Tem funções de suportes fisiológicos importantes, né? Então, atuam na manutenção, no crescimento, no desenvolvimento e na reprodução humana. A sua ausência, a ausência de determinadas vitaminas, elas vão gerar carências nutricionais que vão, de alguma forma, né, como nós temos várias, atingir alguma parte do nosso corpo. As vitaminas, elas são divididas em 2 grandes grupos. Eu já falei isso na aula de gorduras, lembra? Dá uma olhadinha lá que a gente falou sobre isso um pouquinho. Porque o primeiro grupo são as vitaminas lipossolúveis, né? Que são aquelas que precisam de gordura para serem absorvidas. Quem são elas? Vitamina A, vitamina D, vitamina A, D, E e K, tá? E temos o grupo das vitaminas hidrossolúveis. São vitaminas que elas são perdidas quando a gente lava muito, cozinha muito. Por isso que a gente orienta sempre que quando vai, né, cozinhar os alimentos, prefiram fazer no vapor, né? Então tem aquela panela com água, aquela outro recipiente que a gente coloca ali e o vapor cozinha, porque dessa forma você consegue preservar as vitaminas hidrossolúveis. Ou quando se você cozinha, você aproveita a água, por exemplo, cozinhou para fazer uma salada ali, os vegetais, aproveita aquela água para fazer o arroz, porque aquela água é extremamente nutritiva, tá? Vamos ver aqui algumas das vitaminas e suas funções e onde elas estão, tá? Então, vitamina A, importantíssima para a função, onde que eu encontro derivados do leite, cenoura, né? Lembra a história do coelhinho da Páscoa, que a gente sempre trabalha com as crianças, que tem boa visão? Aquela história tem todo um sentido, tá? Vitamina D, importantíssimo para a absorção do cálcio. É muito importante a gente deixar claro para o aluno que a vitamina D não está no sol, a vitamina D ela está no nosso tecido subcutâneo. A função do sol é ativar essa vitamina para que ela funcione no nosso corpo. Então, o sol é o ativador da vitamina D, que vai para o rim formar uma substância lá chamada calcitonina, enfim, que é um sinalizador quando a gente come cálcio, para poder a gente conseguir absorver o cálcio, tá? Vitamina E, que auxilia na reprodução humana, né, onde a gente encontra nas hortaliças, cereais, leite, na gema do ovo, e a vitamina K, que é importantíssimo para a coagulação, e nós encontramos, né, nos folhosos verdes, no tomate, no morango. Na verdade, a gente tem a produção de vitamina K um pouco em nível intestinal, mas é muito pouco. A gente tem que também
conseguir através da ingestão dos alimentos. Na verdade, aqui, pessoal, eu falei sobre as vitaminas lipossolúveis. Aqui agora a gente vai falar sobre as hidrossolúveis. Quem são as hidrossolúveis? Todo mundo já falou e fala assim, o complexo B, né? O complexo B é um complexo realmente de vitaminas, e aqui a gente vai conhecer algumas delas, ó, B1, B2 e B3, então eu compilei assim, porque elas têm às vezes funções em comum no organismo, então essas vitaminas aqui, a B1, a B2 e a B3, que é a tiamina, niacina e riboflavina, elas vão participar aqui, ó, da produção de energia do organismo. Onde a gente encontra? De uma forma mais genérica nas frutas, verduras e grãos integrais. Lembra que no grão integral tem o germe, que eu falei para vocês, então é lá no germe que a gente vai ter mais esse tipo de vitamina. B6, que é essencial para o funcionamento do cérebro, a gente encontra aqui nos cereais, na gema do ovo. B9, que é o ácido fólico, principalmente quando o casal pensa em ter um bebê, né, onde há um planejamento familiar, antes mesmo da mulher engravidar, é importante a gente já suplementar o ácido fólico, porque ele é uma substância que é fundamental para a formação do tubo neural da criança. Então, ela é bem importante, tá? Onde eu encontro feijão, espinafre e brócolis, mas se eu preciso, se a mulher for engravidar, é muito importante passar no nutricionista e já orientar, que essa nutricionista oriente a suplementação dessa vitamina. A B12, que é a cobalamina que eu já falei, lembra que a gente não encontra de origem animal, né? Então aqui a gente também tem a vitamina C, que é o ácido ascórbico, que muita gente fala assim, a vitamina C é bom para gripe. Bom para gripe até certo ponto. A vitamina C, ela fortalece o sistema imunológico total da pessoa, né? Então, quando você ingere vitamina C de forma adequada, você está prevenindo várias doenças, não só o resfriado. Bom, aí a gente tem os minerais, que os minerais eles são diferentes do carboidrato, proteína e lipídios e as vitaminas, são substâncias inorgânicas, né? Então, eles não têm carbono na sua composição. São importantes para a formação das enzimas, para a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico das células. O que quer dizer isso? A célula precisa de água, dentro e fora. Então, alguns desses minerais, principalmente o sódio e o potássio, vão fazer parte desse equilíbrio. Formação de ossos e dentes, controle cardíaco e contração muscular. Vamos aqui rapidamente ver alguns desses minerais para a gente saber aonde eles encontram e qual a sua importância no organismo. Então, o ferro, né, é importantíssimo para a formação da hemoglobina, que é uma proteína conjugada, que tem a parte proteica e a parte de ferro, então por isso que é importante para a formação, e é uma proteína muito importante para fazer nossas trocas gasosas. Está presente aonde? Carne, feijão, espinafre. O cálcio, que fortalece os ossos, aqui os lácteos, o iodo, que é um mineral que a gente tem um problema de saúde pública muito grande, porque eles são é difícil de atingir a sua necessidade. Então a gente tem uma política pública, na verdade várias, desde 1953, que é onde a gente, qual é a nossa principal fonte de sódio, né, de iodo, é o sal que é iodado. Então há a política pública de garantir essa ingestão de iodo através da ingestão do sal, que é importantíssimo para a formação dos hormônios tireoidianos, né, principalmente o T3 e o T4. O sódio e o potássio, como eu já falei para vocês, é importante para a manutenção do equilíbrio hídrico da célula, né? Então, o sal de cozinha, que os alimentos fontes de potássio. E por último, o flúor, né? Que é um outro problema que a gente tinha também de saúde pública, que era, né, o excesso de cárie entre as crianças, na verdade não só entre as crianças, e que foi resolvido com uma política pública. Né? Hoje a nossa água é toda fluoretada, né? Dessa forma que a gente consegue manter níveis adequados de flúor no dia a dia. Bom, isso é o que a gente falou sobre os micronutrientes, e aqui vem a nossa mensaginha final. Os únicos limites das pessoas são o tamanho dos seus ideais e o grau da sua dedicação. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante vinculado no dia a dia e que há muitas dúvidas, então por isso que eu trouxe para vocês. Vamos lá ver do que a gente está falando? Estamos falando de alimentos para fins especiais, ou seja, de alimentos diet e alimentos light, que muita gente trata como a mesma coisa ou às vezes tem a informação errada. Então vamos começar pelos alimentos
Diet. Qual é a definição de alimento diet? Então, alimento diet é um alimento quando um determinado ingrediente é totalmente retirado da sua composição. Coloquei um dadinho aqui para vocês pensarem um pouco sobre isso, né? Então, retirei, eu não deixei, eu tirei um pontinho, eu retirei ele por total, né? Esse ingrediente, ele pode ser o quê? Açúcar, sal, gordura, colesterol. Aqui é muito importante nesse momento você desconstruir um conceito de diet que não é totalmente errado, ele é parcialmente certo. Por quê? Normalmente, quando as pessoas pensam em alimento diet, pensam em açúcar e pensam em paciente ou pessoa com diabetes. Isso não está errado, mas porém não é só isso, tá? Então aqui, como está colocado no slide, pode ser açúcar? Pode, mas por exemplo, quando eu penso numa margarina sem sal, uma margarina sem sal é um alimento dietético. Por quê? Porque foi retirado o sal. Para quem ela se destina? Para pessoas hipertensas. Outro exemplo, o leite desnatado. O que aconteceu com o leite desnatado? Foi tirado a gordura. É um alimento dietético? É. Não foi retirado a gordura? Então ele é um alimento dietético. Por conceito, não é vinculado como isso. Por exemplo, tirou a gordura para quem? Para quem tem hipercolesterolemia, ou seja, para quem tem o colesterol alto. Né? Então é importante nesse momento a gente primeiro construir essa ideia, que não é só a retirada de açúcar, é a retirada de um ingrediente, que não necessariamente tem que ser o açúcar. E aí eu trago essas figurinhas aqui didáticas para a gente ir entendendo e fixar esse conteúdo. Tá? Então aqui eu leio um alimento tradicional. É importante a gente entender assim, ó, que tanto diet quanto light, eu tenho que ter o alimento tradicional para eu ter como parâmetro. Eu nunca consigo analisar se ele é diet ou se ele é light, só ele sozinho. É muito importante eu ter a comparação. Então aqui eu tenho um tradicional, que ele é diet porque aqui foi retirado o açúcar. Como a maioria das pessoas pensa, se foi retirado o açúcar, ele é um alimento que é direcionado para pessoas que têm diabetes, mas para quem tem restrição de gordura, esse alimento não é indicado, tá? Então agora eu tenho um outro aqui, esse alimento, ele é para quem tem, por exemplo, diabetes, mas para quem quer reduzir o colesterol, esse sorvete não serve, né? Agora eu tenho outro sorvete, percebam, tá? Que é um sorvete diet, mas olha aqui, eu tenho açúcar presente nele. Então, assim, vamos entender bem isso aqui. A indústria ela é obrigada a declarar as quantidades dos nutrientes que estão lá. E qual é a nossa obrigação? Nós já vimos isso lá na aula de rotulagem. É ler essa informação, porque a rotulagem é a forma de comunicação entre a indústria alimentícia e nós, consumidores. E essa é uma função sua, minha. Então, a gente precisa ler. Então, eu não vou saber se esse alimento é diet, o que foi retirado, se eu não ler na embalagem. Então aqui, é um diet, mas o que foi retirado foi o colesterol, o açúcar está lá. Esse alimento diet não pode ser dado para um diabético. Entenderam essa diferença? Então isso aqui é muito importante, tá? Então se o colesterol foi retirado, o produto pode ser usado para quem tem colesterol alto. Porém, ele não pode ser usado para quem tem diabetes, né? Por quê? Porque o açúcar continua presente na sua composição. Então isso aqui é uma coisa bem importante e que você, meu querido aluno, possa fazer o quê? Desse conteúdo aqui, uma coisa habitual no seu dia a dia. Acostume a ler a embalagem dos alimentos, tá? Então aqui, alimento diet não quer dizer que o alimento tem poucas calorias. Nós já aprendemos a quantidade e o valor energético de cada nutriente. Então, por exemplo, quando eu tiro o açúcar da composição de um alimento, eu estou tirando, lembra? Cada grama de carboidrato eu tiro 4 calorias. Vamos pensar no chocolate? Então, no chocolate eu tirei o açúcar, certo? Para saborizar, o que a indústria faz? Tira o açúcar e coloca a gordura. Lembra quando vale a gordura? Tirou o carboidrato que vale 4 e colocou a gordura que vale 9 calorias. Então, o que a gente está fazendo com o valor energético desse alimento? Aumentando. Mas ele continua sendo bom para o diabético, porque ele não tem o açúcar. Então, dizer que o alimento é diet não quer dizer que ele tenha poucas calorias. Olha a mensagem aí, Não se iluda, chocolate diet sem açúcar está indicado para quem tem diabetes. Não vai ajudar ninguém a emagrecer. Os alimentos dietéticos são para pessoas que têm limitações. Lembra quando a gente falou da doença celíaca? Paciente celíaco não pode comer glúten. É um alimento dietético, que é diferente do que a gente vai ver agora. Então, agora vamos falar dos alimentos
light, né? O alimento light, sim, o alimento light ele foi um produto desenvolvido, ele tem um compromisso com a questão calórica, de redução, tá? Então, vamos ao conceito aqui, ó. O alimento é light quando algum de seus componentes tem a quantidade reduzida. Não obrigatoriamente ele tem que ter a isenção de uma substância. O que a indústria faz? Tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali, porque ele quer reduzir caloria. O objetivo aqui do light é reduzir caloria, tá? Então, esses ingredientes, eles podem tirar um pouquinho de cada um. Reduzido pode ser o quê? Açúcar, gordura, proteína. Vocês já devem ter visto o sal light. O sal light não tem a ver muito com a questão energética, mas o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a questão. O que é o sal? O sal é cloreto de sódio, ele reduz o sódio. Então, ele é mais saudável, ele é um alimento light, sim, tá? Vamos ver com a comparação, os sorvetinhos, para a gente entendendo na prática e fixar isso aí bacana, tá? Então, lembra que sempre para eu analisar diet e light, eu tenho que ter o tradicional. Então, aqui eu tenho o sorvete tradicional, com toda a sua composição nutricional, e aí a gente vai o quê? Modificando esse alimento. Então, o diet, olha, eu tenho a isenção de uma substância. Já o light, eu vou o quê? Ter uma redução. Não necessariamente eu tenho que ter a retirada total. A indústria pode retirar total? Até pode, mas ela vai mexer muito na questão da saborização desse alimento. Então, ela normalmente não faz isso. Mas quando a gente fala em redução de light, é muito amplo, né? Muito subjetivo. Nós temos um valor para ele ser chamado de light. Para ele receber o rótulo de light, ele precisa reduzir 25% a menos das calorias. Tá? Então, tem esse valor, a indústria faz esse cálculo. Então, o alimento light, ele tem que ter 25% a menos da caloria do que o alimento tradicional. Aqui tem um exemplinho de um ovo de Páscoa diet, né, pra gente pensar um pouquinho, que às vezes você fala, vou comprar um diet porque eu quero agradar a tal pessoa, né, às vezes você paga mais caro achando que está fazendo uma coisa bacana. Se a pessoa não é diabética e há isenção do açúcar, não tem por que comprar, porque olha só, vamos pensar aqui na rotulagem. Então, esse é o ovo de Páscoa que é de 200 gramas, né? Não é um ovo grande não, 200 gramas é bem pequenininho. E aí a cada 25 gramas desse ovo, ele apresenta 103 calorias. Se eu comer o ovo inteiro, multiplicar por 8, que é a porção que a gente calculou, eu vou estar comendo, ó, no ovo diet, 904 calorias. Então, só para fixar essa questão do valor energético, que é muito importante, tá? Então, aqui a minha mensaginha de final para vocês, né, que é a última mensagem dessa disciplina. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, trabalhe bastante, estude, que o sucesso é uma consequência. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessas 9 aulas. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. E, acima de tudo, tente colocar em prática tudo aquilo que nós vimos aqui. Bons estudos e foi um prazer estar aqui. Tchau, tchau. Saudações nutricionais!